Bom dia a todos e todas. Então, vamos começar as apresentações da mesa 8 do eixo temático 1, Políticas Governamentais e Práticas Territoriais, Conflitos e Alinhamentos. Quero agradecer o apoio do Alessandro, aqui na equipe técnica, da Catarina, né, Catarina como mediadora, dos presentes, dos autores, né? Então, vamos começar com o primeiro trabalho, lembrando que temos 15 minutos de apresentação para depois fazermos o debate. O primeiro trabalho é intitulado Do Planejamento Progressista ao Estratégico de Belo Horizonte, Produção de Espaços Públicos Excludentes. Os autores são Carina Machado de Castro Simão e Raquel Garcia Gonçalves. O segundo trabalho, Planos Diretores no Debate da Dicotomia Urbano-Rural, uma proposta metodológica de leitura técnica territorial. Os autores são Sidney Pioch Bernardini e Luísa Isobaiocchi. O terceiro trabalho é o Estado da Arte do Planejamento Urbano nos Municípios Goianos. Os autores ainda não chegaram, que é a Rana de Freitas Lima, Jimmy Araújo Melo, Tarsila Bernardes Dias Pereira, Lívia Maria Pereira da Silva Moreira e Luana Miranda Esper Calas. O último trabalho a ser apresentado, o quarto, o tratamento das áreas de fragilidade ambiental pelo ordenamento territorial urbano, uma análise dos planos diretores de Teresina, Piauí. Os autores são Pedro Marcelo de Souza Ferreira, José Mário Pacheco Júnior, Ana Lúcia Ribeiro Camilo da Silveira. Então, o primeiro, o segundo trabalho, os autores estão presentes, o quarto também. A gente pode começar, então, com a Carina, né, Carina? Você pode... Sim, claro. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão visualizando a apresentação? Sim, estamos visualizando. Tá. Então, meu nome é Carina, eu sou doutora pela Escola de Arquitetura da UFMG, e eu vou apresentar o artigo titulado, né, do Planejamento Progressista ao Estratégico de Belo Horizonte, Produção de Espaços Públicos Excludentes. Eu produzi esse artigo a partir da minha tese, e minha orientadora foi a professora Raquel Garcia Gonçalves, professora da Escola de Arquitetura da UFMG. Bom, então, primeiro, introduzindo o tema, né? A partir da Revolução Industrial, o espaço urbano e a sociedade são transformados pela lógica do capital, configurando a cidade como lugar do consumo e o cidadão como mero consumidor. E a cidade, então, passa a ser entendida como um objeto a ser ordenado, buscando-se, a partir de modelos de urbanismo, como o progressista e o culturalista, né? Impedir essa desordem a partir de propostas físicas de intervenção. O modelo de urbanismo progressista pode ser exemplificado pelo projeto de Haussmann para Paris, no século XIX, né, que é caracterizado pela forte intervenção do Estado e tinha esses ideais de modernização, higienização e embelezamento. E há também, né, a implantação de um novo estilo de vida social urbana, né? Então, a cidade ela é vista como centro de consumo. Então, a gente vê aqui uma imagem, né, mostrando, né, assim, esse apagamento, né, do existente, né, da cidade de Paris existente, para a transformação de uma nova cidade, né, com traçados geométricos, traçados rigorosos. E os espaços públicos também seguem essa mesma lógica, né? Então, os espaços públicos são resultados de desenhos rigorosos e frutos da aliança do capital e do Estado. Então, a gente observa que é um espaço institucionalizado. Então, vai definir o uso, principalmente os espaços públicos são utilizados para contemplação, e vai definir também o próprio público, que é a população consumidora, no caso a burguesia, né, na época. O objetivo do artigo é analisar a formação de Belo Horizonte desde o planejamento progressista no século XIX até o planejamento estratégico contemporâneo, com foco em alguns dos principais espaços públicos planejados por Arão Reis em 1897. Os procedimentos metodológicos. O artigo trata de uma pesquisa de caráter qualitativo e exploratório, e foi feita uma pesquisa documental e coleta de dados para compreender a formação de Belo Horizonte
dos principais espaços públicos. Então, Belo Horizonte foi planejada pelo engenheiro Arão Reis, em 1897, aos moldes do modelo de urbanismo progressista, que também mostra, né, o poder do Estado. A cidade foi planejada e foi implantada em desenho cartesiano ortogonal, como a gente vê aqui na imagem. Foram implantadas largas vias, né, largas avenidas, principalmente visando o controle das revoltas sociais. A gente observa que o plano é segregador e excludente, né? A gente observa aqui de amarelo, foi planejada a zona urbana, com ampla infraestrutura e espaços públicos, e aqui de verde a zona suburbana, com poucos espaços públicos e praças, né, para a população de menor renda. Então, a gente vendo aqui no início do século XX, né, os espaços públicos em Belo Horizonte foram concebidos para a contemplação da classe dominante. Então, os espaços públicos planejados na zona urbana, sendo os principais, Parque Municipal, a Praça da Liberdade, a Praça Rua Soares e a Praça da Estação, eles serviam como um modelo de disciplina, e era feita uma repressão à população de baixa renda para o uso desses espaços, a partir de 3 dispositivos. O jornal, que tinha um papel de informador, modelador, então tratava, né, de caracterizar, explicar como era o modo de vida moderno, que era, né, para aqueles que tinham trabalho assalariado e tinham um comportamento de civilidade nos espaços públicos, espaço urbano como um todo. Tinha também esse caráter de higienice social. Então, o jornal condenava, né, os mendigos, vadios, boêmios e os costumes populares também. A própria legislação, então, o Decreto Municipal de 1925 determinava a apropriação, o tipo de uso do espaço público, então, determinava, restringia o acesso aos parques e às praças, à sociedade disciplinada e a pessoas decentemente trajadas, e proibia a entrada de pessoas ébrias, alienadas, descalças, indigentes, de vendedores ambulantes. Então, a gente vê já pela própria lei uma restrição, né, do uso. Então, não poderia ser o espaço público, né, a praça, o parque, não poderia ser utilizado para comércio, né, apenas para contemplação. E também a própria repressão policial, né, que era feita por os tumultos, as reuniões operárias e as manifestações públicas nos espaços públicos. A partir de 1920, a gente já observa essa bipolarização da zona urbana em Belo Horizonte. Então, a zona sul, né, onde o bairro localiza, né, o bairro Funcionários, a Praça da Liberdade, utilizada principalmente pela classe dominante, e a região norte, onde se localiza o bairro Centro, a Praça 7 de Setembro, é utilizada principalmente pela classe popular. E na região norte, no centro, onde que ocorre esse encontro com estranhos, a vida social urbana e a luta pelo direito à cidade. Em 1960, as ruas passam a ser priorizadas para a circulação de automóveis, considerando que os motoristas, né, a maioria dos motoristas são da classe dominante. E aqui a gente tem uma imagem da Praça 7 de Setembro, né, que é uma praça localizada no centro de Belo Horizonte, e foi implantada uma rotatória, visando principalmente, né, a questão dos automóveis. Mas, mesmo assim, a população continua manifestando-se na praça, nessa região. Né? Então, apesar dessa tentativa de ordenar o uso das ruas, as manifestações continuam. E, em 1970 também, ocorrem subcentros voltados para camadas de alta renda, como a Savassi. A gente já perde a importância do centro para o comércio, principalmente para a camada de alta renda. E os espaços públicos do centro são escolhidos para a apropriação popular e para as manifestações. Essa bipolarização ela é encontrada até hoje em Belo Horizonte. A partir de 1990, né, a gente observa os espaços públicos requalificados para o turismo, né, então Belo Horizonte, visando, né, essa formação da imagem de uma cidade turística, através do planejamento estratégico, né, e como sede da Copa das Confederações de 2013 e da Copa de 2014, né, houve a requalificação de espaços públicos voltados para o turismo, né, cuja manutenção justifica o controle de apropriação. Então, a gente vê uma imagem aqui da Praça da Liberdade, que foi implantado o circuito cultural. Então, é uma praça que é muito bem mantida,
mas, de certa forma, a apropriação é voltada, em geral, utilizada mais pela população de classe alta, que é a moradora do entorno. E a gente observa, assim como em 1925, em 2003, né, a gente tem um Código de Posturas Municipal que define o uso e apropriação do logradouro público. E as manifestações populares, como qualquer apropriação do espaço público, devem ser comunicadas ao poder público e à polícia, né? Então, a gente vê uma tentativa também, assim como em 1925, de controle, né, de ordenação da apropriação desses espaços públicos. Então, tanto o Plano Geral Reis como o planejamento estratégico, eles têm esse caráter excludente, limitador e repressivo, e negam a vida social urbana. Então, a gente conclui que Belo Horizonte foi projetada para simbolizar o poder do Estado, a ordem, o progresso e a modernidade. Os espaços públicos, né, os principais da zona urbana, foram concebidos como modelos de disciplina, e assim como no século XX, a gente ainda identifica essa bipolarização de Belo Horizonte, né, na região sul e norte da área central. E a ideia do urbanismo neoliberal busca a requalificação dos espaços públicos inseridos em áreas nobres, como a Praça da Liberdade, justificando assim o controle da sua apropriação. Então, os princípios dos projetos de requalificação urbana da Belo Horizonte contemporâneo do século XXI são semelhantes aos objetivos do modelo de urbanismo progressista do final do século XIX. A gente vê 2 séculos depois, né, os princípios semelhantes aplicados à requalificação urbana. E o planejamento urbano contemporâneo, ele visa esse embelezamento, a higiene, a limpeza social da cidade, o que intensifica a segregação social e reduz a vida social urbana. Em tempos recentes, a cidade ainda é concebida por um planejamento excludente que visa ordenar o espaço e disciplinar o uso do espaço público. No entanto, a ordem e a exclusão são questionadas, a partir das manifestações coletivas que existem nas praças, inclusive a Praça da Liberdade, Praça 7, né, elas continuam. E aqui são as principais referências utilizadas no artigo. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Karina. Bom, o teu trabalho traz várias questões aqui, mas vamos deixar para o final, para a gente abrir a palavra para todos, mas vamos seguir aqui. O segundo trabalho é titulado Planos Diretores no Debate da Dicotomia Urbano-Rural. Professor Sidney, por gentileza. Bom dia a todas e todos. Esse trabalho é um trabalho... esse artigo, né, foi escrito por mim pela Luísa, minha aluna de iniciação científica. É um trabalho que parte de 2 questões, principalmente, né? Uma primeira, que é constatar que as áreas de ocupação densa são ínfimas no território brasileiro. Então, vamos dizer, todos nós sabemos que os planos diretores, eles buscam praticamente, incidem muito mais em áreas urbanas em geral, né? Embora os planos diretores pós-Estatuto da Cidade devem também olhar para o território rural. E, vamos dizer, a partir dessa constatação, procurar buscar um método de pensar as leituras técnicas dos planos diretores para essa totalidade do território, não só para aquilo que é considerado urbano. Então, eu vou pedir aí para a Luísa vai fazer, então, essa apresentação e depois ficamos aí disponíveis para o debate final. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Luísa. Pessoal, eu gostaria de pedir, por favor, se alguém conseguiria compartilhar a tela para mim, que eu estou aqui com um pequeno problema para compartilhar. Até estava fazendo um teste hoje pela manhã. Desculpa, até acabei invadindo aqui, o pessoal estava conversando, e eu estou com uma dificuldade de compartilhar. Será que vocês conseguem compartilhar para a gente? Posso compartilhar, sim, só um instante. Muito obrigada. Eu vou abrir aqui a pasta de apresentações do Drive. Muito obrigada, viu?
Eu estou com a apresentação aqui também, Luísa, se você quiser. Se você for mais fácil, mais rápido. O que for mais fácil para todos, por mim, tá ótimo. Eu posso abrir aqui, pronto. Vamos tentar com a Catarina, se a Catarina não conseguir, a gente tenta outra forma. Abrir aqui, vamos colocar... Tá aparecendo a apresentação? Tá sim, Tá sim. Catarina. Ok, eu vou colocar em janela, em tela cheia para ficar mais agradável para todos. Ai, muito obrigada. Por nada. Obrigado, Catarina. Como o professor Sidney colocou, o nosso trabalho, então, é sobre os planos diretores no debate da dicotomia urbano-rural. E aí, então, a gente começa falando a respeito do plano diretor em si. Então, pode passar, por favor. Embora, né, o próprio Estatuto da Cidade estabeleça a obrigatoriedade desse instrumento em englobar, né, o território municipal como um todo, na prática isso pouco acontece. E como trouxemos aqui, a avaliação de mais de 500 planos diretores elaborados no período pós-Estatuto da Cidade constatou que a leitura territorial continua sendo um grande desafio para os planos diretores, assim como os programas de políticas públicas, tanto territoriais quanto a própria gestão ambiental, ela se distancia da instância municipal e compõe um cenário em que as próprias práticas de planejamento se mantêm desarticuladas dessa escala territorial, como aponta aqui a Laje. Pode passar. E, além disso, predomina um viés urbano muito demográfico, ou seja, as áreas densamente ocupadas, inseridas, né, no perímetro urbano, elas são abarcadas em grande parte nos planos diretores, como se elas fossem as únicas ocupações no território, né, e como se as demais condições ali existentes não exigissem ordenamento ou mesmo proteção. Em boa parte dos planos, foi definido uma área urbana e outra rural, um ou outro. E aí só a primeira ela foi realmente desenvolvida, abarcada, com devida atenção. O que corrobora com o que a gente trouxe aqui, né, com as elucidações de Brenner, a respeito da dicotomia urbano-rural, que também acontece nos estudos urbanos convencionais de modo geral. Pode passar. Então, aqui a gente trouxe um esquema bem simplificado, né, das etapas de elaboração do plano diretor, e destacando a leitura técnica, que integra a etapa de leitura da realidade, né, do território, que é justamente o foco, né, da nossa pesquisa. A nossa proposta, ela envolve justamente a elaboração, né, uma proposta de elaboração para leitura técnica, que seja territorial, superando a dicotomia urbano-rural, como nós vimos no slide anterior. Pode passar. E, a partir daí, nós começamos a investigar o quanto representa, no cenário nacional, os municípios que têm grandes áreas territoriais, se comparada às áreas, essas manchas de urbanização. E esse mapa, ele evidencia que as manchas de urbanização, aqui no que a gente traz como vermelho, referem-se às áreas de urbanização que representam de 0 a até, no máximo, 0,5% de todo o território. Ou seja, esse mapa ele evidencia a quantidade de municípios que tem essa característica no território nacional. Pode passar. Então, aqui nós trouxemos as principais leituras técnicas que a gente se baseou. Então, a estrutura delas, vocês vão ver que a gente realmente partiu e se manteve, mas o que a gente nota nas duas, uma é bem recente, 2021, outra é de 2024, mas ambas têm uma característica muito forte da dicotomia urbano-rural, embora uma seja mais detalhada em relação às realidades e contextos, que é de Brasil 2004, e a outra mais detalhada em relação ao conteúdo de cada temática,
mas ambas, as duas metodologias, elas propõem uma discussão ou rural ou urbana, e é isso que a gente quer superar e trouxe na nossa proposta. Bom, essa é a nossa proposta de leitura técnica territorial. Como vocês podem ver, a estrutura é muito semelhante às estruturas anteriores, considerando todo o trabalho, né, que foi feito anteriormente, mas o que a gente tentou fazer, principalmente, foi, além de incluir questões que superem a questão ou urbano ou rural, eu acho que uma das principais contribuições do nosso trabalho é compreendendo as dificuldades desses municípios, tanto do corpo técnico das prefeituras, quanto do tamanho da área territorial, é justamente trazer fontes confiáveis e disponíveis para a realização de cada subtemática. Então, por exemplo, a primeira, inserção do município na bacia e subbacia hidrográfica, onde você pode encontrar, consultar essa informação de modo gratuito e que tenha certa credibilidade. Nós trouxemos aqui. Então, isso também possibilita que a leitura seja feita, mesmo com um pequeno corpo técnico. Então, aqui a gente começa a falar um pouco sobre o estudo de caso, Gonçalves. É um pequeno esquema para evidenciar também por que ele foi escolhido. Mostra, né, que a área da mancha urbana de Gonçalves representa 0,29% em relação a toda a área territorial, que, se a gente considerar como os planos diretores hoje convencionalmente são feitos, então Gonçalves teria 99,71% do seu território não abarcado por essa leitura técnica. E aqui eu trouxe um pequeno recorte da nossa primeira temática, que é a inserção regional, que é aqui a gente se focou nesse recorte da pesquisa. Um dos motivos também principais de Gonçalves ser o nosso estudo de caso aqui é que nós tivemos a oportunidade de estar elaborando o plano diretor de Gonçalves e também aplicar essa leitura técnica na elaboração desse plano. Então, como eu comentei, essa é a síntese da leitura de inserção regional, que é a nossa primeira temática, né, trazida na leitura, na proposta da leitura técnica territorial. E esse mapa, ele sintetiza bem o que foi possível realmente compreender da leitura regional de acordo com as temáticas que elaboramos na leitura técnica. Então, Gonçalves está destacado em vermelho, e o que a gente percebe é que, apesar de Gonçalves ser um território com uma grande área não urbana, em um município que tem menos de 5 mil habitantes, ele está fortemente vinculado a outros municípios, inclusive São Paulo, Campinas, ou seja, municípios de várias hierarquias diferentes, então tanto uma metrópole quanto capitais regionais, o que revela também essa rede de relações de diferentes centros e a pluralidade também dessas ligações, o que reforça a lógica regional em que Gonçalves está inserido. Além disso, Gonçalves tem uma relevância nos aspectos ambientais muito grande. Gonçalves está inserido numa APA, né, uma unidade de conservação estadual, e ele detém uma série, a própria localização na bacia hidrográfica em que ele está e as nascentes que ele detém fazem com que ele seja fundamental nesse contexto ambiental para a questão natural de outros municípios para além dele. Então, apesar de ser um município de pequeno porte populacional, ele tem uma relevância regional muito grande. E essa é a síntese da nossa leitura regional. E aqui, então, só considerações finais mesmo. Então, que a compreensão desses municípios exige, sim, uma leitura para além da área do núcleo. Como eu comentei, Gonçalves teria 99,71% do seu território pouco abarcado em uma leitura técnica convencional. Então, para além dessa ocupação densa, e também aqui a nossa proposta, para além da leitura técnica, é uma proposta de reflexão, né? Um novo olhar sobre aquele território
e principalmente ao planejamento desse território dos municípios brasileiros, oferecendo também dados disponíveis para que tudo isso que a gente refletiu seja efetivamente feito mesmo por esses municípios. E um ponto que foi trazido na nossa avaliação, que a gente super considere e quer, por sinal, dar continuidade a essa pesquisa considerando isso, é em relação às disputas territoriais, que são não urbanas, são características desses territórios e foi pouco abarcado aqui. Então, a nossa proposta é dar continuidade ao trabalho focando nisso, inclusive a leitura comunitária, em que isso pode inclusive, ser bem destacado, e considerando também a dinâmica, né, de trabalho e da vida, enfim, dessa população para além da área urbana. Muito obrigada, pessoal, é isso. Obrigada, Luísa, obrigada, Sidney. Muito bem, temos o terceiro trabalho, o Estado da Arte do Planejamento nos Municípios Goianos. Temos algum autor aqui? 1, 2, 3, 4. São 5 autores, algum deles está? É a Lívia? É a Lívia. Lívia, você fique à vontade, pode começar. Lívia, você está falando, Lívia? Nós não estamos ouvindo. Vou tirar o fone. E agora? Estão me ouvindo? Agora a gente está ouvindo. Tá. Vocês estão vendo a apresentação? Estamos. Ah, sim, ok. Mas não está em tela cheia, tá, Lívia? Acho que você tem... Agora, isso. Porque eu estava com o fone, eu acho que deve estar quebrado aqui a parte do microfone. Bom, o trabalho que eu vou apresentar é sobre o estado da arte do planejamento urbano nos municípios goianos, né? Esse trabalho ele foi desenvolvido no âmbito de uma iniciação científica realizada aqui na Faculdade de Arquitetura, Faculdade de Artes Visuais, no curso de Arquitetura da UFG. Eu sou a Lívia, eu sou arquiteta aqui na FAV, e a professora Luana, que é a professora orientadora. Eu sou co-orientadora e tiveram os 3 alunos, a Hanna, o Jimmy e a Tássia, que estão em aula agora. Desculpa te interromper, mas não está no modo apresentação ainda para a gente. Você não quer ajustar isso antes de começar? Então, É só você clicar no livrinho que tem abaixo aí, que aí já vai para o modo apresentação, no final da... Peraí. Eu acho que ele fica assim mesmo. Agora está passando, agora está Agora sim, apresentando. isso. Sim, é porque na minha tela já estava nesse modo, mas agora tá ok, né? Tá. Acontece. Então, esse trabalho visou fazer esse levantamento mesmo do estado da arte do planejamento no estado de Goiás, à luz da Constituição, à luz do Estatuto da Cidade, né? Então, a gente procurou verificar quais os municípios goianos que têm a necessidade, que têm a obrigatoriedade de ter o plano diretor, né? E a gente começou um trabalho assim, dividindo as regiões do estado de Goiás em 5 mesorregiões e distribuindo isso entre os alunos para que eles verificassem em sites da prefeitura, portais de transparência, ou até mesmo teve casos da gente mandar ofício ou e-mail às prefeituras na busca desse plano diretor. E tudo isso foi considerado, assim, quando a informação vinha fácil e quando a informação não estava tão disponível assim. A gente também catalogou isso no nosso banco de dados. Então, a Constituição, né, ela prevê que o plano diretor
ele deve ser feito com municípios com mais de 20 mil habitantes, né? E o Estatuto da Cidade, ele traz mais destrinchado isso. Então, com municípios de mais de 20 mil, integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações, onde o poder público municipal pretende utilizar os instrumentos, integrantes de áreas de especial interesse turístico, inseridas em áreas de influência de empreendimentos, incluídos no Cadastro Nacional de Municípios. Então, esses foram os 6 itens que a gente utilizou para fazer uma pré-seleção dos municípios. E aí sim a gente ir buscando nesses municípios quais realmente, de fato, têm ou não plano diretor. Então, em Goiás, nós temos 246 municípios, né? Essa numeração aqui foram as regiões que a gente dividiu na pesquisa para facilitar como metodologia de trabalho, né? Então, a gente espacializou aqui, com mais de 20 mil habitantes, quais os municípios têm mais de 20 mil habitantes. Então, resultou em um total, até 2010, pelo IBGE, a gente tinha 52 municípios. Já com a perspectiva mais atualizada, passou para 61. Então, houve um aumento no estado de Goiás de municípios com mais de 20 mil habitantes. Nesse outro mapa, a gente pode ver quais são os municípios membros de regiões metropolitanas e aglomerações. Nós temos 21 municípios da região metropolitana de Goiânia e 12 municípios de aglomerações urbanas aqui do entorno de Brasília. Em relação quando o governo municipal pretende utilizar os instrumentos previstos, esse aqui a gente não encontrou dados disponíveis, né? Então não foi possível catalogar essa informação. Já os municípios integrantes de áreas de interesse especial turístico, encontramos 92, baseados num levantamento que temos no estado de Goiás, que falam quais os municípios que têm essa áreas de interesse turístico, né? Então, resultou em 92. Já os inseridos em área de influência de empresas e atividades com impacto ambiental, a gente encontrou, se não me engano, 33 municípios, incluídos no Registro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis a ocorrências de deslizamento. Esse dado também ele não é muito claro, então a gente encontrou apenas um estudo no estado de Goiás que fala que apenas da região de Goiânia, Aparecida de Goiânia, que é uma cidade próxima aqui. Então, foram apenas 2 municípios. Aqui resultou em um total de 131 municípios, né? Porque acaba que eles se sobrepõem, né? Em relação aos incisos da Constituição, do Estatuto da Cidade. Então, resultou em 131 municípios. Então, de 2008 a 2020, porque são muitos números, eu anotei aqui para não me perder. Então, desses municípios, 10 municípios se localizam na região noroeste, 12 no norte goiano, 39 no centro goiano, 30 no leste goiano e 40 no sul goiano. Os outros 115 municípios, realmente não há previsão para ter plano diretor. Em 2008,
a gente contabilizou que 49 municípios realizaram ou revisaram seus planos diretores. E no nosso levantamento, três municípios, desse total, 3 municípios ainda não haviam elaborado seus planos diretores até 2001. Na nossa contagem, como resultado, a gente encontrou que 8 municípios não fizeram, estão em revisão do seu plano diretor, e não encontramos 9 planos diretores que não estão publicados, não tem informações disponíveis sobre ele. Então, assim, esse levantamento, ele é importante como um controle de gestão mesmo, municipal, porque antes até tinha, anterior a 2007, 2006, houve uma publicação de um levantamento de quantos municípios haviam elaborado seus planos a partir do Estatuto da Cidade, da obrigatoriedade. Apenas 3% haviam elaborado, 3% não haviam elaborado, 17% estavam em fase de elaboração e 78% já tinham elaborado esse plano. Mas aí, com o fechamento, né, a extinção do Ministério das Cidades e as políticas públicas não ficaram tão votadas a esse controle sobre esse planejamento. Então, o fruto desse trabalho é tentar espacializar como está esse planejamento urbano em Goiás e como uma forma também de controle, né, para a gente identificar, de fato, os municípios que não estão cumprindo essa obrigatoriedade e os que estão para revisão. Então, foi um trabalho amplo, mas que ele está sendo também destrinchado, né? A gente agora está trabalhando com os instrumentos, verificando quais os instrumentos estão sendo aplicados, porque também não basta ter o plano diretor, né? Tem que haver essa aplicação dos instrumentos. E é isso, é uma pesquisa inicial que está sendo... essa primeira etapa foi a etapa mesmo de identificar, espacializar quais os municípios que têm ou não plano diretor. É isso. Obrigada, Lívia. Vamos para o quarto trabalho. Pedro Marcelo está aí, o tratamento das áreas de fragilidade ambiental pelo ordenamento territorial urbano. Eu vou pedir para a Catarina parar de compartilhar, por gentileza, Catarina. Sou eu que estou compartilhando. É você, né, Lívia? Por favor, então. Parou, né? Desculpa. Parou. Tá. Por favor, Pedro. Só um segundo. Está apresentando? Sim. Sim. Tá certo. Primeiramente, bom dia a todos. Eu me chamo Pedro Marcelo, eu sou estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Piauí. Eu vou apresentar para vocês o tratamento das áreas de fragilidade ambiental pelo ordenamento territorial urbano, uma análise dos planos diretores de Teresina, Piauí. Esse trabalho ele foi produto de uma iniciação científica desenvolvida em parceria sob a orientação da professora Ana Lúcia Ribeiro e em parceria com o Mário Pacheco. Ele foi um trabalho desenvolvido vinculado ao Núcleo de Estudos Arquitetônicos Urbanos e Territoriais e à Universidade Federal do Piauí. Bom, primeiramente, a gente tem que entender que, nos últimos anos, viemos observar que ocorreu um grande número de catástrofes ambientais em todo o Brasil. Então, a gente pode citar
o caso de Petrópolis, que ocorreu no final do ano passado, início desse ano, os deslizamentos, os casos de alagamento ocorridos na Grande Recife, o caso de alagamento ocorrido no sul da Bahia, e aqui em Teresina também, que é o nosso objeto de estudo. Então, todas essas cidades, todos esses casos, eles tiveram pontos em comum, que foi a ocorrência em áreas de fragilidade ambiental. Essas áreas são espaços com características físicas que agregam vulnerabilidades ambientais. Daqui a pouco eu vou explicar melhor a respeito disso. E essas áreas de fragilidade ambiental, elas estão protegidas, elas estão salvaguardadas em duas esferas, em duas escalas. A escala nacional e a escala local. Na escala nacional, a gente tem as legislações federais de ordenamento territorial, Lei de Parcelamento do Solo de 1979, Estatuto da Cidade, Código Florestal, Lei de Proteção de Recursos Hídricos e por aí vai. A gente tem diversas leis que protegem essas áreas. E elas regulamentam o ordenamento territorial e as restrições ambientais no Brasil. E em nível local, na escala local, a gente tem os planos diretores, que é o nosso objeto de estudo nesse trabalho, que eles vão apresentar restrições de zoneamento e as definições de uso e ocupação do solo para condicionar o tipo de uso, o tipo de ocupação que pode ter nas diversas partes da cidade. Nosso objeto de estudo é a cidade de Teresina, capital do Piauí. Na figura à direita, nós temos uma vista aérea de Teresina. Teresina é uma cidade com uma alta fragilidade ambiental. Teresina está localizada entre dois rios, o Rio Poti, destacado em azul claro, e o Rio Parnaíba, destacado em azul escuro. Durante o século XX, majoritariamente a partir dos anos 50, 60, Teresina apresentou uma expansão urbana muito grande e muito desordenada, e isso teve sérias consequências para as áreas de fragilidade, porque poucos aspectos físicos foram considerados e respeitados durante a expansão de Teresina. A consequência disso é a ocupação de fundos de vale, das margens dos rios, dos pequenos lagos, lagoas, grotões, dos afluentes dos rios, áreas com declividades acentuadas. Todos esses espaços foram bastante afetados de modo negativo durante a expansão de Teresina. Agora, partindo diretamente para o objeto de estudo, a área de fragilidade ambiental, para compreender esse termo, a gente precisa entender primeiro que elas são espaços com alta vulnerabilidade, oriundo das suas características físicas. Então, você vai olhar para diversos aspectos e analisar como está a fragilidade dentro desses aspectos. A pedologia, são solos fracos, são solos fortes, são solos porosos, não são? Isso vai influenciar. A declividade é uma declividade acentuada, não é? A gente tem uma topografia acidentada, um relevo acidentado, há uma intensidade pluviométrica forte, há cobertura vegetal, há muita impermeabilização do solo. Então, tudo isso serão pontos que devem ser avaliados para determinar o grau de fragilidade de um determinado espaço. Essa fragilidade, ela torna os ecossistemas mais sensíveis, dependendo do grau de fragilidade, e isso faz com que essas áreas elas sejam mais propensas à ocorrência de desastres ambientais, como foi mencionado no começo do trabalho. Então, esses espaços, o ponto principal deles é que eles exigem critérios diferenciados de ordenamento territorial. No caso, o plano diretor, que é o nosso objeto de estudo, a gente vai buscar determinar como esses planos diretores da cidade de Teresina estão trabalhando para o tratamento dessas áreas de fragilidade. Essas áreas elas exigem ocupação condicionada e a adoção de usos do solo compatíveis com sua fragilidade. Então, espaços com uma maior fragilidade vão exigir usos do solo mais restritivos. Espaços com menor fragilidade já vão ter usos dos solos mais liberais. Essas duas figuras, nós temos duas áreas de fragilidade ambiental daqui de Teresina. A imagem da esquerda, nós temos uma área na zona leste da cidade, ela é bastante alagada, ela tem pouquíssima infraestrutura, ela está adjacente a um conjunto habitacional na zona leste da cidade, e a figura da direita, a gente tem uma outra área de fragilidade ambiental, com um grau de fragilidade bem maior, que também é adjacente a um conjunto habitacional,
na zona norte da cidade, e a gente pode ver pela figura, pela linha do horizonte, que há uma declividade bastante acentuada e há uma topografia acidentada. Em relação aos planos diretores, Teresina possui 5 planos diretores, e desses 5 foram considerados nesse trabalho, todos foram considerados, mas serão apresentados, serão elencados aqui somente os 3 últimos, porque os 2 primeiros, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e o primeiro Plano Estrutural, eles não tiveram tanta relevância no tratamento das áreas de fragilidade ambiental. Eles não tiveram forte desenvolvimento ambiental. Então, será estabelecido um comparativo entre os 3 últimos planos, elencando as estratégias para a manutenção das áreas de fragilidade ambiental, a delimitação dessas áreas e os pontos positivos e negativos de cada plano para o tratamento dessas áreas. O primeiro plano estudado é o segundo plano estrutural de Teresina, ou segundo PET, ele é de 1988. Um ponto muito positivo desse plano é que ele foi elaborado por técnicos locais, então, diferente dos 2 primeiros planos da cidade, eles foram, um ponto importante ser ressaltado, os 2 primeiros planos da cidade, eles foram produzidos durante o período do regime militar. Então, eles têm aquela característica bastante vertical, como imposições do governo federal. Então, eles não tinham tanto conhecimento da realidade local. Esse plano, ele já teve esse aspecto positivo. Ele foi considerado um plano vanguardista, em função da política ambiental. A gente ressalta que ele é do ano de 1988, então, para o período em que ele foi elaborado, ele foi bastante vanguardista. Ele vai reformular o zoneamento da cidade e propor um novo zoneamento, que vai considerar um pouco mais os aspectos ambientais e os aspectos físicos que tinham sido totalmente considerados, totalmente não, mas majoritariamente desconsiderados durante o desenvolvimento, durante o crescimento da cidade. E ele vai determinar que devem ser protegidas áreas de preservação ambiental, os mananciais de recursos hídricos, um ponto muito importante, Teresina é uma cidade entre rios, as margens dos rios e lagoas, ou seja, as áreas inundáveis, as áreas com declividade igual ou superior a 30%, as áreas de preservação ecológica e paisagística e os fundos de vale. Tudo isso é muito positivo, mas qual o grande problema desse plano? Ele é generalista. Ele, por exemplo, ele diz que as áreas de preservação ecológica e paisagística devem ser protegidas, mas ele não diz o que é uma área de preservação ecológica e paisagística. Ele não vai delimitar, ele não vai espacializar essas áreas e ele também não vai dar formas de determinar onde estão essas áreas. Então, isso se torna um ponto fraco desse plano diretor. Na imagem à direita, nós temos uma vista aérea de Teresina no ano de 1988, com a espacialização aproximada do que seriam as áreas de fragilidade na mancha em laranja. A gente vê que elas são bastante concentradas nas margens do rio, então, dos rios, por causa das determinações do plano diretor. O plano seguinte, ele foi elaborado 13 anos depois, é o Plano de Desenvolvimento Sustentável, ou Agenda 2015. Ele foi elaborado em 2002 e reinstituído em 2006. Ele foi elaborado sob a influência da Conferência das Nações Unidas, a Rio 92, então esse é um ponto bastante positivo. E ele tem um diferencial dos planos anteriores, que é a busca pela democratização. Então, ele tem essa pegada bastante forte da busca pela participação popular, da democratização do processo de elaboração do plano diretor. O ponto fraco desse plano, ele apenas reinstitui as leis de proteção ambiental e parcelamento do segundo PET, do plano anterior. Essas leis, elas foram o ponto forte do segundo PET e o ponto fraco desse plano diretor, porque depois de 13 anos a gente percebe que havia a necessidade de trazer novas disposições, de evoluir essas leis. A cidade evoluiu, a cidade cresceu. A gente pode ver, comparando as vistas aéreas, a cidade cresceu muito num período de 13 anos. Então, havia necessidade de reformular essas leis. Os pontos fortes desse plano foram a necessidade de controle da expansão urbana. A gente vê que houve esse crescimento bastante grande da cidade, e ele vai trazer isso atrelado a uma análise físico-ambiental, o que também é bastante positivo. Além disso, ele vai trazer como uma necessidade da cidade o controle das áreas de exploração de recursos. Em Teresina, há uma forte exploração de recursos minerais e vegetais, então ele vai trazer esse ponto, essa necessidade de regulamentação e a necessidade de revitalização do centro da cidade. E o centro ele foi construído na margem do rio Parnaíba, então foi uma área que foi bastante aterrada, foi desmatada a mata ciliar,
Então, é uma área que possui alta fragilidade e ela foi bastante urbanizada. Por fim, o mais novo plano diretor da cidade é o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, ele é de 2019, bem novo. Ele foi elaborado a partir do relatório da Agenda 2030 e ele trouxe grandes inovações para o tratamento das áreas de fragilidade ambiental. Então, o primeiro ponto desse plano diretor é que, a partir dele, todo o curso hídrico, independente do porte, se ele é pequeno, se ele é grande, se ele é intermitente, se ele é perene, é considerado patrimônio paisagístico. Isso corrige um erro lá do segundo PET, que ele não espacializa o que é patrimônio paisagístico. Então, isso aqui ele vem para corrigir esse problema. Ele reformula o zoneamento da cidade até o ano 2019 ainda era o zoneamento estabelecido no segundo PET, com algumas poucas reformas, mas o cerne do zoneamento era o mesmo. Então, ele vai reformular isso e ele vai estabelecer a inclusão das áreas de proteção ambiental no zoneamento da cidade. Isso ainda não havia sido feito. Então, ele vai entrar vai de encontro ao Código Florestal brasileiro. Ele vai dar um forte destaque ao manejo das águas pluviais. Teresina é uma cidade entre rios, Teresina é uma cidade que tem um índice pluviométrico num período do ano que chove bastante, então alaga em um determinado período do ano. Então, há necessidade desse manejo das águas pluviais, então esse plano diretor ele vai trazer isso com bastante vigor, e ele vai estabelecer algumas medidas de compensação sobre o sistema natural. Todas as determinações desse plano diretor fazem com que a gente perceba uma grande expansão do que foi considerado área de fragilidade segundo o plano diretor de ordenamento territorial. Podemos comparar a mancha em laranja do plano de desenvolvimento sustentável com o do plano diretor de ordenamento territorial, a gente vê que houve um crescimento expressivo. Então, ele vai abarcar um conjunto maior de áreas como áreas de fragilidade. Isso é um ponto bastante positivo desse plano. Nós concluímos que as áreas de fragilidade eles são espaços com alta vulnerabilidade, estão sob constante pressão da urbanização e que têm uma alta probabilidade de ocorrência de desastres. Que os planos diretores, no âmbito local, eles têm esse conhecimento da realidade local e que eles precisam estar a par dessas áreas de fragilidade para poder definir como será o ordenamento territorial urbano das cidades e que há uma necessidade de incluir a dimensão ambiental dos planos diretores. Então, avaliar o tipo de solo, a pedologia, infiltração e drenagem natural, a declividade nas diversas partes da cidade, a pluviometria, a riqueza da biodiversidade, o uso do solo e a cobertura vegetal são pontos importantes para determinar o grau de fragilidade de uma determinada área. E os planos diretores eles têm que incorporar isso. Em relação a Teresina, a gente observou que os planos anteriores eles tiveram pouca relevância no tratamento, na delimitação das áreas de fragilidade ambiental. O segundo PET ele trouxe grandes inovações. A Agenda 2015 estagnou nas propostas, porque ele apenas restituiu as leis do segundo PET, e o PDOT, novamente, ele trouxe grandes avanços. Mas ainda assim, nós percebemos que tem desafios em Teresina para o reconhecimento, a delimitação e o tratamento dessas áreas, e nós vemos a importância dessas áreas para a gestão do território da cidade. Então, esse é o tipo de... As áreas de fragilidade, o conhecimento dessas áreas podem auxiliar bastante na gestão territorial urbana, tanto em Teresina como nas cidades brasileiras como um todo. Essas são as principais referências do trabalho. Obrigado pela atenção. Obrigada, Pedro. Muito bem, gente. Os trabalhos, eles estão de parabéns, né? Os autores estão de parabéns pelas pesquisas. Essa temática vai ao encontro do objetivo do encontro, né? Do Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. O nosso tema geral desse evento é refazer, restaurar, revisar. Eu vejo que todos os trabalhos vêm nessa empreitada de refletir sobre os procedimentos, sobre as políticas públicas, refletindo também sobre os seus desmontes, né? O primeiro texto que a Karina apresentou, ela faz um apanhado histórico, ela vai lá no plano do Arão Reis e trazendo um olhar do papel excludente desse plano para determinados setores da população, né?
Então, a Karina coloca os espaços de manifestação que são controlados aí ao longo das legislações e dos jornais, a repressão policial que ocorreu aí no passado, e me traz a questão das manifestações atuais. Será que esses espaços eles foram controlados para quem, né, Karina? Então, já uma primeira reflexão, já temos o professor Rodrigo escrito, a gente já vai passar a palavra também. Para o Sidney, né, e a Luísa, vejo a importância de trazer uma leitura, uma proposta de leitura técnica, incorporando tantas agências que trazem dados bastante consistentes para serem incorporados. Então, foram mais de 500 planos pesquisados, né? Então, uma questão que eu trago para vocês refletirem aqui conosco, para vocês comentarem conosco, desses 500 municípios, vocês destacaram o município de Gonçalves, né? Foram assessorias que fizeram esses 500 planos, existe um órgão fiscalizador e regulador no estado de Minas Gerais que estabeleça critérios mínimos para esses planos serem elaborados. Enfim, mais uma curiosidade que a pesquisa trouxe. O trabalho que a Lívia apresentou sobre o estado da arte no planejamento goiano, a Lívia traz aí as 5 regiões que foram divididas. Lívia, a questão que eu pergunto para você você falou que alguns municípios eles não elaboraram, mesmo com a obrigatoriedade, ou eles não estão disponíveis. Existe alguma fiscalização? Você diz que até 2006, 78% já tinham elaborado, não sei se foi 2006 ou 2016, diante da extinção aí do Ministério das Cidades, que você comentou, inclusive, houve alguma diferença entre essa regulação, essa fiscalização? Uma questão para a gente discutir. E outra, o Pedro Marcelo, né, com um tema tão importante que são as áreas de fragilidade ambiental. O que eu fiquei curiosa, Pedro, é que você fala que você faz um comparativo entre os planos e você fala que o plano de 1988, que é o marco aí da nossa Constituição, ele é mais restritivo que o plano diretor anterior, que era da época dos militares, né? A dúvida que eu fiquei, Pedro, é que no período militar, então a gente tinha o Código, né, o Código Ambiental de 65, que estabelecia critérios bem claros sobre a preservação ao longo a partir das margens, né, das margens dos cursos d'água, e também uma vinculação entre os planos nacionais, estaduais e municipais. E na Constituição de 88, a gente tem um pacto interfederativo que estabelece uma certa a autonomia do município para estabelecer seu planejamento. Então, se a gente tinha, no período da ditadura civil-militar, uma legislação tão forte em relação às políticas ambientais, no caso do Código Ambiental que eu estou falando, qual foi essa ruptura? Qual foi essa diferença? Se você puder comentar um pouco. São essas perguntas gerais. Eu vou abrir a palavra para o professor Rodrigo, que se inscreveu também para fazer a sua questão para o grupo. Por favor, professor. Vocês me ouvem bem? Bom, primeiro, também como a Fabíola, eu quero saudar a mesa, porque eu acho que a ANPARC ainda tem um contexto hegemônico muito arquitetônico, e mesas com esse perfil que se propõe a discutir urbanismo, planejamento urbano regional,
me parece que ainda é um espaço bem restrito. Eu não sei se é uma característica dos pesquisadores desse campo que vão se situar mais lá na Ampur, ou se é mesmo algo que passa, enfim, por uma decisão característica da própria associação que dá mais visibilidade à pesquisa em arquitetura. Enfim, então acho que esse é um primeiro ponto importante aqui de mesas como essa. O segundo aspecto também interessante dessa mesa é que, e aí é onde me toca de forma mais direta, é porque, de alguma forma, uns mais, outros de forma mais subliminar, tem aí algum diálogo com a história. De alguma forma, se propõe a olhar para o passado. E é nesse ponto, e a partir dessa perspectiva, que é o meu campo de trabalho, que eu vou fazer algumas indagações, provocações, assim, para que a gente possa depois conversar. Em relação ao primeiro trabalho, o da Karina, eu acho que tem um exercício importante de fazer uma leitura em longa duração, que é de ir lá na origem da concepção da cidade e problematizar ela a partir das orientações mais atuais. Só que aí me parece que historiograficamente fragiliza um pouco a problematização, porque algumas questões precisam ser, e eu não sei se isso foi feito na sua pesquisa maior, enfim, eu estou falando a partir do que eu vi, né? Ao momento em que você nos coloca a concepção lá no século XIX, atrelada ao vocabulário que enuncia uma ideia de planejamento, primeira indagação que eu faço é essa: será que o Arão Reis está fazendo é planejamento, no sentido em que nós passamos a entender a partir dos anos 40, por exemplo? E aí eu estou fazendo essa indagação porque opera aí um debate entre projeto planejamento, plano planejamento. A segunda questão, e acho que isso foi algo muito forte na sua fala, é uma enunciação que coloca os dois grandes pontos da pesquisa, Arão Reis e essa discussão neoliberal, dentro de uma mesma chave explicativa, segregador e excludente. Será que cabe, do ponto de vista de uma perspectiva da história intelectual, olhar para Arão Reis e colocar nele, cobrar dele uma perspectiva excludente e segregadora, sendo esses dois conceitos e categorias formulações contemporâneas nossas? Então, tem aí uma problemática que eu acho que fragiliza um pouco, porque historiograficamente nós não podemos cometer o equívoco do anacronismo. Então, precisaria entender o que significa, se é que existe, segregação e exclusão lá no século XIX. Para quem o Arão Reis está falando, de que forma que... E aí os trabalhos da Eliane Angotti são muito importantes por isso, exatamente porque ela chama a atenção da historiografia do urbanismo no Brasil, para nós não cometermos os erros de cobrarmos do Arão Reis um positivista, santissimonista, um posicionamento que é inadequado para o século XX, muito característica do seu... Eu estou falando mais baixo agora um pouco, porque tem alguém aqui no meu apartamento vizinho, eu estou num colégio de estudante que está dando murro na parede. Eu não acho que eu esteja falando tão alto. Enfim, e não estou aqui fazendo baderna, estamos trabalhando, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu coloco para a Karina, mas, assim, acho que tem um olhar muito importante, que é de formular uma leitura em longa duração. Para o trabalho do Sidney e da Luísa, eu acho que tem um avanço, assim, uma proposição que é muito importante, que é de quebrar essa ideia dicotômica campo-cidade. Isso é fundamental para a gente passar a tentar compreender os problemas territoriais brasileiros. Só que o trabalho de vocês, eles necessariamente, e aí eu senti falta disso, ele, para mim, que trabalho com pensamento municipalista, coloca uma questão fundamental,
que é preciso compreender a construção municipalista brasileira desde a primeira metade do século XX, para poder, nela, localizar discussões que já estão postas nos anos 50, por exemplo, em relação à discussão do município em face do planejamento regional. Então, e o Antônio de Lorenzo Neto faz isso a partir da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em 58, num congresso que ele organiza. A própria ideia da Organização Interamericana, que tem no seu nome o conceito de cooperação intermunicipal, pressupõe um olhar não dicotômico entre áreas urbanas e rurais. O que eu acho que aconteceu no nosso caso? Primeiro, uma força intelectual muito potente do livro, eu sempre confundo os autores, se é o Flávio Vilácia ou o Celso Lamparelli, o espaço intraurbano. Esse livro concebeu uma visão brasileira sobre os problemas municipais, que é isso, que se volta exclusivamente para as áreas urbanas. A gente precisa quebrar essa visão muito hegemônica do intraurbano para pensar o que eu já propus em termos intramunicipais e intermunicipais. O segundo ponto, que é a questão que perpassa a discussão sobre o Estatuto da Cidade. Nós, arquitetos e urbanistas, caímos numa armadilha de mitificadora do Estatuto, de achar que eles resolveriam todos os nossos problemas. De fato, o Estatuto é um documento muito progressista, que ele, por si só, nos termos da lei, poderia promover uma revolução na cidade brasileira. Só que se a gente não lê o Estatuto da Cidade, num processo histórico de longa duração, que problematiza a construção federativa brasileira desde o século XIX e que compreende a construção municipalista ao longo do século XX, e mais, o perfil neolocalista da Constituição de 88, que vai referendar a guerra fiscal que os municípios vão operar nos anos 90, na lógica neoliberal, que inclusive os partidos de esquerda vão forjar. Eu posso dar o exemplo aqui de Ribeirão Preto com Antônio Palocci. A segunda gestão do Palocci, ele é completamente neoliberal. Veja, o Milton Santos, numa entrevista no caderno Le Monde, ele faz uma fala duríssima. Ele fala que quando a esquerda chega no poder, ela não sabe o que ela faz com a cidade. No caso do Antônio Palocci, ele fez a opção neoliberal sobre a construção, que é um pouco o que o trabalho da Karina está trazendo. Então, o Estatuto da Cidade precisa ser problematizado. Num texto que eu publiquei já há algum tempo, eu tenho ali uma afirmação de que o Estatuto ele é aquela armadilha que ele propõe mudar, mas para não mudar nada, porque o Pacto Federativo de 88 vai jogar a responsabilidade sobre a política urbana onde? Lá no município, aonde está toda a estrutura arcaica, conservadora, latifundiária que controla o elemento fundamental da discussão urbana, que é a terra, né? Mas, enfim, acho que vocês estão propondo algo que é um grande avanço em relação a tudo isso. Com o trabalho de Goiânia, cadeia esqueci o nome, da Lívia. Eu te colocaria, depois no fim, o que eu escrevi aqui em minha indagação, mas eu vou colocar assim mesmo, depois você explicou. Eu ia te perguntar, você está apresentando para a gente um conjunto de quantificações, mas eu ia te colocar o que conceitualmente está significando o estado da arte do planejamento urbano, né, na pesquisa de você. E, por fim, para o trabalho do Pedro, eu conheço esse plano diretor de 69, esse plano tem lá na UNB, eu até tentei que uma iniciação científica fizesse o trabalho sobre ele, mas eu acho que você e a pesquisa, de um modo geral, não você, mas a pesquisa precisa estar um pouco mais atento para uma série de investigações que já de alguns anos, bons anos, por exemplo, os de Sarah Feldman, desmontar um pouco essas visões muito duras de que a produção dos planos diretores do Serfal são militarizadas, intervencionistas e não produziram nada. E eu discordo de você, mesmo não conhecendo Teresina, mas conhecendo um pouco do plano, quando você afirma que o plano não
compreende a realidade local. Se tem uma coisa que esses planos do período Serfal produziram, foi conhecimento sobre os municípios brasileiros, os vários que eles fizeram de planos diretores. Os próprios trabalhos da Sara desmontam um pouco a lógica muito hegemônica, homogênea, que supostamente os governos militares podem representar. Tem ali profissionais de espectros políticos e ideológicos muito diversos, operando em escritórios e atuando nas discussões sobre planejamento urbano regional nesse momento. O que eu acho que pode ser um avanço importante é fazer uma crítica sobre como cada um desses planos produziram determinadas características em função dos seus tempos históricos e o quão isso contribuiu ou não para que, na sequência dos planos seguintes, as discussões fossem aprimoradas ou não, mas não já a partir da ideia de que são planos problemáticos exclusivamente porque estão numa perspectiva autoritária, ditatorial, militar, lá da ditadura dos anos 60 e 70. E era isso, então, e parabéns pela sessão, são trabalhos importantes que mostram aí o fôlego, né, que o campo urbano tem para a nossa área. Obrigada, professor. Quem gostaria de começar a responder? Podemos ir pela ordem? Eu poderia responder primeiro. Pode ser? Pode sim, claro. Por favor, Karina. Bom, primeiro agradeço as perguntas e as considerações. Fabíola, primeiro, né, essa pergunta sobre os espaços controlados para quem, né? Então, o que nós escrevemos, né, na tese foi questão, né, que esses espaços públicos são controlados, seria, né, pela ordem hegemônica, pela classe hegemônica e para a classe hegemônica. Então, essa ideia de controle seria mais essa restrição mesmo, né, de ter uma classe dominante utilizando o espaço público. Mas mesmo, né, através desses dispositivos, como a legislação, a gente observa que a classe de baixa renda continua utilizando o espaço público, né, e a gente verifica que as manifestações são uma forma de trazer essa vida urbana, né, de ir contra essa ordem hegemônica. Então, seria isso, né, o para quem, né, seria pela e para a classe hegemônica, mas mesmo assim, essa ordem é questionada, né, pela população, principalmente pelas manifestações. Rodrigo, agradeço suas considerações, né, a gente fez esse artigo resultado de um capítulo da minha tese de doutorado. Então, num capítulo a gente faz essa retomada histórica, né, desde do plano de Belo Horizonte, né, até atualmente, e eu achei bem interessante essa questão, porque realmente a gente faz essa comparação, né, são séculos diferentes, né, enfim, né, de tratar o plano de Arão Reis como esses termos excludentes, segregador. Mas o que a gente verifica, a questão do próprio plano, né, de dividir em zona urbana e zona suburbana, a gente já vê né, assim, essa divisão espacial e social também, porque Belo Horizonte foi planejada para ser uma cidade administrativa, então não foi planejado um bairro, né, de operários, né, da população de baixa renda. Mesmo a zona suburbana, por menor que tinha infraestrutura, os lotes ainda assim, eram caros, né, para a classe operária morar, né? Então, essa questão da segregação, a gente observa mais nesse sentido, sabe? De espaços para moradia e também o próprio uso do espaço público. Mas assim, achei muito bom essa consideração, né, sua de não colocar na mesma chave, né, os termos, a questão de planejamento e plano, que é algo a ser, né, assim, ser revisto, né, essa questão dos termos. Agradeço as considerações. Não sei se eu te respondi muito bem, mas seria isso. Obrigada. Obrigada, Karina. Passamos para o Rodrigo. Você está satisfeito com a resposta da Karina? Podemos? Professor Sidney e Luísa, por gentileza. Bom, primeiramente, obrigada pelos comentários e apontamentos.
Começando então pela questão da Fabíola, esses 526 planos diretores que a gente comentou na apresentação, talvez eu tenha me expressado mal, mas, na verdade, ele faz parte de um dos documentos que a gente analisou lá no começo da pesquisa e não foi desenvolvido por nós. Ele vem de um documento chamado Planos Diretores Municipais pós-Estatuto da Cidade, Balanço Crítico e Perspectivas, e a gente utilizou justamente para entender desses 526 planos diretores, o que foi avaliado, como está esse panorama dos planos diretores, para ver até se a nossa pesquisa faria ou não sentido, como uma análise mesmo. Bom, o que está sendo visto dos planos diretores? Então, essa análise inicial não foi feita por nós, foi realmente um material que foi consultado. O que nós fizemos foi mais, além da proposta de leitura técnica territorial, foi também analisar se a nossa proposta ela era condizente com os municípios, no sentido de como que se expressava essa relação entre as áreas urbanizadas e a área territorial. Então, aquele mapa que eu comentei, que é todo vermelho, né, e que está nesse intervalo de 0 a meio, aquele sim foi desenvolvido por nós. Mas essa avaliação dos 526 planos diretores não foi. É do Observatório das Metrópoles, em parceria com o IPUR, não foi realizado por nós. E eu coloco aqui no chat direitinho o nome desse documento. E em relação ao Rodrigo, agradeço muito pelo comentário. Infelizmente, como eu não lembro se eu comentei, mas essa proposta ela veio de uma IC, de uma iniciação científica. Eu sou aluno da graduação, e como a gente tem um período de 1 ano, realmente eu acho que não daria tempo mesmo de desenvolver isso. Mas eu confesso que esse comentário é muito motivador mesmo, e eu acho que é realmente essencial para a pesquisa que a gente está desenvolvendo, e eu vejo um caminho futuro em direção a ele. Fico muito feliz por todo o comentário que ele fez, e até já anotei aqui do lado para dar continuidade. O professor Sidney, se quiser complementar um pouco o que eu comentei, e depois vocês me falam também se eu respondi, se eu deixei algo em aberto. Bom, eu quero também agradecer os comentários do professor Rodrigo, acho que são absolutamente pertinentes, ainda porque, quer dizer, o trabalho não é necessariamente só sobre a questão regional, mas passa por isso, porque eu acho que ao olhar, né, para essa conformação territorial brasileira, fica nítido que não é possível nem só tratar o território a partir do recorte municipal, e nem só tratar a partir de uma dicotomia, como a gente tem visto, né, nas discussões sobre planejamento urbano em geral, né? Até o próprio nome, né, planejamento urbano, já restringe, quer dizer, o campo disciplinar, quer dizer, tomando o urbano como campo de investigação. Eu também concordo bastante com o professor quando ele coloca a questão de como a literatura também nos dá faz uma leitura enviesada, muitas vezes, do que é o espaço territorial para o planejamento, né? O professor Flávio Vilaça faz isso no espaço interurbano no Brasil, quer dizer, é sempre a área urbanizada, e a gente nunca visualiza o que é esse rural que tem atuação do mercado, que tem disputa territorial, isso tudo vamos dizer, vamos dizer, o próprio, né, a Constituição, o Estado da Cidade, delimitando os municípios de 20 mil habitantes como os municípios que devem ter plano diretor, isso também coloca à margem vários outros municípios que muitas vezes têm que fazer plano diretor, né, por outros critérios, e ficam, vamos dizer, sem aí um arcabouço teórico, técnico, para poder ter o desenvolvimento desses planos, né? A questão regional, né, lado
CIANS, né, ela tá sempre colocada, assim, a gente precisa olhar realmente, quer dizer, dentro de um histórico do planejamento no Brasil, como o municipalismo, né, como o professor falou, ele tem aí dá, portanto, ele cerceia a questão do planejamento que vai aparecer no Estatuto da Cidade, embora o Estatuto da Cidade também faça referência à questão regional, mas ela é muito sutil, né? E eu acho que nós estamos vivendo uma crise da reforma urbana, acho que é patente, os trabalhos aqui apresentados mostram um pouco isso, e o Estado da Cidade precisa realmente ser lido com uma análise crítica, e a gente precisa superar muitas das questões que estão colocadas enquanto agenda da reforma urbana, no sentido de avançar, evidentemente, né? Não estou dizendo aqui para a gente, né, colocar isso de lá, mas acho que precisa avançar até. Eu acho que é uma discussão que tem sido bastante feita, né? Tenho visto muitas discussões sobre mudar a perspectiva do planejamento, quer dizer, pensar dentro da agenda da política urbana no Brasil, pensar uma relação mais orgânica, uma articulação entre urbano e rural, né, superando essa dicotomia. Então, acho que muito bem-vinda a contribuição do professor, e acho que, sem dúvida, como a Luísa está dando continuidade na iniciação científica, eu acho que é um tema, inclusive as questões, esses elementos históricos que o professor traz, eu acho que seria interessante a gente investigar. Então, agradeço muito, professor, pela sua contribuição. Fabíola, posso só fazer um comentário à parte? Claro, por Eu acho que favor. o trabalho de vocês suscita uma discussão importante, vocês estão me ouvindo? Que passa, e aí a história vai ter que cumprir esse papel de repensar criticamente a própria construção do a própria construção das institucionalidades. Estou me remetendo aqui à criação, no governo Lula, no primeiro, do Ministério das Cidades, que para mim já tem um erro conceitual a priori, que associa a compreensão, como o Sidney observou, dessa visão intraurbana, e, de um outro lado, do Ministério da Integração Nacional, que foi conduzido pelo Ciro Gomes, mas intelectualmente pela Tânia Bacelar, no primeiro mandato. E como que o Estatuto da Cidade ele vem associado com uma visão, e aí eu percebi que vocês usaram, me parece que criticamente, se eu entendi, a literatura do Polis, que forja uma compreensão do Brasil muito atrelada a uma compreensão metropolitana paulistana, que é de onde o Polis é, e que vai dar a base intelectual do Ministério das Cidades, com a Raquel, com a Hermínia e com o Nabil, fundamentalmente. Eles operam uma leitura metropolitana, e isso produz, de uma certa forma, um apagamento do Brasil urbano municipal do interior, que são 5.500. Nós não somos um país urbano metropolitano, nós somos um país urbano municipal que está no grande vazio do território nacional. É preciso repensar isso. Por isso a importância, por exemplo, do estudo de cidades médias e pequenas, porque são elas que formam a nossa rede urbana, né? E, por exemplo, eu ontem conversando com colegas, pode parecer perigoso, mas eu considero, conceitualmente pelo menos, o nome que foi dado pelo governo fascista bolsonarista de Ministério do Desenvolvimento Urbano Regional muito mais acertado do que Ministério das Cidades. Ah, mas é só nome. Não, não é só nome. Sem dúvida. Para a historiografia, as palavras dizem muita coisa, são conceitos. Então, eu espero que na reformulação que agora vai ser refeita, certamente isso vai ser recolocado, essas discussões que vocês estão propondo sejam possíveis, porque a gente precisa pensar para além da discussão como dicotomia. Não é uma dicotomia, precisam ser pensadas como projeto comum de desenvolvimento, né? Obrigada, Rodrigo. Vamos para a Lívia? Pode ser? Pode ser. Então, obrigada. Em relação à pergunta da professora Fabíola sobre a fiscalização, né? O último balanço que a gente tem é de 2006, apresentado na 7ª Conferência das Cidades, e o resultado aqui do nosso diagnóstico
foi que 75 municípios possuem plano, e três desses anteriores a 2001. Então, 59 municípios não têm plano, e não há, de fato, uma fiscalização e um controle. Então, depois da deposição da ex-presidente Dilma, da extinção do Ministério das Cidades, isso se complicou ainda mais. Então, no estado de Goiás não tem esse controle de quem revisou, quais os planos foram revisados, ou quem não tem plano e tem que fazer. Então, a pesquisa, ela tenta contribuir com isso, né? Primeiro, esse diagnóstico, a intenção é que isso seja informado às prefeituras, né? Olha, você tem que ter plano diretor, mas você não fez. E também há uma intenção de informar o Ministério Público, enfim, para que, de fato, esse controle comece a ser feito. Em relação à pergunta do professor Rodrigo, o estado da arte ele está apenas começando, né? Essa é uma pesquisa fruto de uma iniciação científica feita nesse último semestre, né? Aqui na UFG o semestre ele não está certinho ainda, o calendário acadêmico. Então, essa primeira etapa ela finalizou no último semestre, e ela está continuando, né, com 2 dos alunos, e a ideia agora é, de fato, verificar quais os instrumentos estão sendo aplicados. Então, ela tem uma continuidade para, de fato, a gente chegar nessa pesquisa de estado da arte. Por enquanto, a gente alcançou esse diagnóstico. Tá? É isso. Obrigada. Obrigada, Lívia. Espero que as discussões aqui ajudem aí na pesquisa. Pedro, por gentileza, Pedro. Primeiramente, muito obrigado pelas considerações, professora Fabíola e professor Rodrigo. Eu vou responder aos dois em conjunto, porque foram questões, posições diferentes, mas em torno de uma mesma área. Então, assim como os 2 trabalhos anteriores, esse trabalho, o meu trabalho, ele foi produto de uma iniciação científica que eu desenvolvi sob a orientação da professora Ana Lúcia. E o objetivo da iniciação científica foi avaliar justamente como está se dando o tratamento das áreas de fragilidade em Teresina, que é uma cidade com diversos problemas ambientais. Para isso, a gente foi olhar desde o início, desde a expansão urbana, a elaboração dos planos diretores, como isso ocorreu, como isso se deu, como cada plano diretor vai falar sobre as áreas de fragilidade. E, ao analisar os planos de 69 e de 77, nós observamos que eles foram os 2 primeiros planos diretores de Teresina. O de 69, que o professor Ricardo mencionou, ele foi o primeiro plano. Então, ele tinha uma busca ele foi direcionado para outros aspectos, deixando de lado a dimensão ambiental, a dimensão física. Isso é o que foi observado. Então, ele se preocupou muito mais em ver como é que seria a expansão da cidade, como é que seria o crescimento populacional, a abertura de vias. E é tanto que, quando você vai avaliar o zoneamento desse plano diretor, ele coloca as margens de rios como zonas comerciais, ou como zona residencial em determinadas áreas, não como uma área a ser protegida, não como uma área a ser preservada. Então, isso é uma grande problemática desses planos diretores. É por isso que, ao analisar a dimensão ambiental dentro desses planos diretores, a gente vê que tem esse probleminha, eles não se preocupam tanto com essa parte ambiental. Tem suas pontuações, obviamente. A professora Fabíola falou a respeito do Código Florestal. É interessante observar isso, porque a gente vê que houve um descompasso entre o plano diretor na dimensão local e as legislações federais nesse período. Então, esse descompasso ele vai sendo corrigido posteriormente nos planos seguintes. É tanto que, por exemplo, o Código Florestal, o mais atual, 2018, as áreas de preservação ambiental em Teresina, elas só vão ser instituídas como uma zona a partir do plano de 2019. Então, elas só vão entrar em 2019. Então, isso houve uma série de descompassos entre o tratamento dessas áreas pelas legislações em nível federal e pelas legislações no nível municipal.
Então, a gente foi observando todos esses aspectos e isso é o que, é o que diferencia os 2 primeiros planos da cidade e os 3 últimos. É isso, eu espero que eu tenha respondido as respostas, seus questionamentos. Obrigado pelas considerações. Obrigada, Pedro. Temos mais 15 minutos de discussão nessa sessão. Tem uma pergunta do Ricardo. É isso, Ricardo? Você quer fazer essa pergunta oralmente? Pode ser, pode ser. Tá dando para me ouvir? Sim, sim, Ricardo. Então, na verdade, a primeira pergunta tinha sido, primeiro, na verdade, para o Rodrigo, mas dentro do trabalho que ele estava também orientando. Ai, calma, minhas cachorras estão brigando aqui. Eu estava perguntando até que ponto a gente podia usar esses planos diretores para questionar ou fazer alguma mudança, usar ele como uma arma contra pelo menos a especulação e esses embates sobre o progresso ou não, e quais outras ferramentas a gente poderia usar além desses planos diretores, como documento para, sei lá, para defender isso. E a outra pergunta tinha sido depois sobre, na verdade, um apontamento, e eu tinha falado que em São Paulo é muito difícil você conseguir, por exemplo, fazer essa integração, porque ela está muito segregada. E aí eu tinha perguntado até que ponto vocês acreditam que esses lugares interioranos poderiam ser mais frutíferos para essa disputa e começar a alavancar essa mudança. Basicamente é isso. Desculpa a gagueira aqui e minhas cachorras brigando. Fabiola, a pergunta, então, primeiro é para mim. Ele colocou lá no chat para você. Não necessariamente. Pode ser para você, mas pode ser para todo mundo dentro dos trabalhos, como eles entendem isso dentro do trabalho deles. Os autores querem falar primeiro, depois eu posso fazer alguma consideração, autores e autoras. Não? Então vou eu. Posso? Fala, Cid, vai. Não, olha, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, Ricardo. Eu vou... bom, eu acho que nós estamos... Assim, aqui a gente está... Essa mesa, basicamente, nós estamos tratando de planos diretores, né? Quer dizer, o plano diretor ele aparece como um instrumento importante, né, historicamente, desde aí da década de 50, ele vem se reformulando ao longo do tempo e, vamos dizer, ele o tempo inteiro sendo retomado na nossa história. Quer dizer, ele vem retomado com a Constituição de 88, há toda uma euforia, novamente, dos urbanistas, dos profissionais envolvidos com o planejamento, e a gente está passando por um momento agora de novo de frustração em relação aos planos diretores. Então, eu não sei se a sua pergunta vem um pouco em decorrência disso, porque, de fato, o que nós temos... Bom, tem um conjunto enorme de pesquisas que mostram a ineficácia dos planos diretores, a dificuldade, os entraves, etc. Eu acho que isso, considerando que o plano diretor ele é lei, né? É uma lei municipal, pressupõe-se que ela tenha que ser, né, efetivada, aplicada, implementada. Só que não é tão simples. Primeiro que eu acho que tem uma coisa que os planos diretores são muito retóricos, né? A gente tem uma forma de fazer plano diretor que é colocar lá todos os desejos da vida, e não é... Né, quer dizer, o plano diretor ele tem uma questão básica, que é a questão do ordenamento. Ele precisa tratar do ordenamento físico-territorial, e muitas vezes essa questão ela fica sucumbida por todo um conjunto aí de desejos que não vêm ao caso, né? Então, não são aplicáveis, vamos dizer assim. Então, assim, no fundo, quer dizer, é complexo, porque o plano diretor tem que estar articulado com outros instrumentos, né, nos vários níveis, federativos, inclusive, leis nacionais, leis federais, leis estaduais, e pensar, quer dizer, eu acho que o desafio aqui nosso, meu e da Luísa, a iniciação científica dela,
é um pouco olhar, quer dizer, como a leitura técnica pode contribuir para um olhar, quer dizer, um pouco mais amplo e menos restrito, de ordenamentos, mas também mais eficazes, porque o território rural também ele é disputado, ele tem, não é só, quer dizer, o urbano a gente conhece bem, né, pela literatura as disputas, mas o rural também tem uma disputa, também não só das atividades que em geral se realizam no rural, que são as atividades agropecuárias, mas tem um mercado imobiliário efusivo aí, principalmente nas pequenas cidades. Então, vamos dizer, a gente tem que usar os instrumentos que temos, né? Leis federais, Código Florestal, né? Leis ambientais, as leis ambientais são muito utilizadas, né? Os estados se equiparam bastante com leis ambientais de licenciamento ambiental. Então, no fundo, é um arsenal que precisa ser conhecido também, não é? Para poder se atuar com isso. Então, não sei se eu respondi aí, Ricardo, mas é um pouco isso que eu penso, não sei se a Luísa quer complementar. Olha, é pouquíssimo, viu, Sidney? Acho que você explanou bem, eu acho que a nossa pesquisa tem um pouco isso mesmo de tentar trazer um outro olhar dentro do plano diretor, e claro que ela se atém apenas à leitura técnica, e eu acho que a gente tem que considerar também que existem outras leituras ali, a comunitária, a jurídica, e não tenho muito o que acrescentar não, Sidney, acho que você explanou muito bem. Não sei se respondeu, Ricardo, se você quer que a gente responda alguma outra questão mais específica. Não, acredito que não, acredito que já me respondeu. Aí acho que só se vocês acreditam que existe algum outro dispositivo além da lei que pode Eu ajudar. queria fazer alguns comentários sobre esse ponto que é muito importante. Posso? Alguém Pode mais? falar, Rodrigo, pode falar sim. Ricardo, eu acrescento às considerações do Sidney 2 aspectos que para mim são estruturais. Nós arquitetos urbanistas, como eu falei na minha observação, né, olhamos para o Estatuto de forma muito abstrata, como que por si só ele fosse responder aos nossos desafios e bastaria, como observou o Sidney, a elaboração de um plano diretor e a cidade, bum, mudaria. A gente precisa compreender, e aí o Pacto Federativo de 88 é importante, porque ele reforça o papel municipalista. A gente precisa entender a correlação de forças políticas e econômicas do território municipal. As elites brasileiras, desde o século XIX, no embate para a construção do Estado brasileiro, estão forjadas no território. Se a gente não compreender isso, nem não tensionar politicamente, a gente com muita dificuldade vai conseguir mudar qualquer coisa, porque é preciso formação política dos movimentos sociais, dos grupos de reivindicação, para pressionar o debate nas câmaras municipais. E as câmaras municipais, para quem mora no interior, eu sou de Ribeirão Preto, sabe muito bem quem as controlam. São exatamente as elites econômicas e políticas. No caso de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, atreladas à produção agro-sucro-alcooleira. E tem um segundo aspecto, que para mim é o mais complicado de todos, que está atrelado à nossa história desde o período colonial, que é a questão latifundiária. Se fizermos uma genealogia da propriedade da terra, a gente vai lá na Sesmaria e vai ver como que o território brasileiro está hiperconcentrado. Nós não fizemos reforma agrária que pudesse reverter o processo de reorganização do fundiário do país para garantir que a expansão, o crescimento e o desenvolvimento municipal pudesse ser mais justo. E aqui eu trago um elemento importante de discussão dos congressos de municípios dos anos 50, já nos anos 30 apareceu. Imagina, os caras defendiam a municipalização de áreas de expansão da cidade, de controle e posse, para que o município, via políticas urbanas e regionais, pudesse ele controlar a expansão, o crescimento, criando desenhos para essa ocupação. E isso está na mão da iniciativa privada atrelada aos donos da terra. Eu lembro de uma expressão da professora Ana Cristina Fernandes, que hoje está na Federal de Pernambuco, ela é geógrafa, ela tem um texto na Espaço e Debates
acho que é número 41, que é uma espaço de debates que discute questões neoliberais, enfim. E ali ela fala, o ativo econômico das elites locais é a terra. Então está na mão deles o controle sobre o processo de expansão. E os planos diretores, a hora que vai para o tensionamento no debate político nas câmaras, não tem como, porque os políticos são representantes dessas forças econômicas. É um engessamento que é muito difícil quebrar. Eu acho que precisa passar por um processo de reeducação política da sociedade brasileira e de pressão contínua dos movimentos sociais. É muito complicado. Não basta o plano diretor, ele não vai conseguir fazer nada, porque as leis estão sendo aprovadas por quem não quer que nada mude. Bom, muito obrigado pelos três. Eu estou aqui ouvindo e anotando tudo aqui no celular. Então, muito obrigado. Eu quero bastante estudar essas questões, então todos esses trabalhos também me ajudam para como Arsenal e como Bojo. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Ricardo, pela questão. Alguém mais gostaria de fazer alguma questão para o grupo? Bom, não tem ninguém se manifestou. Eu gostaria de perguntar para o Sidney e para a Luísa, como vocês veem o plano de desenvolvimento urbano integrado do Estatuto da Cidade? Como que vocês analisam essa proposta do Estatuto da Cidade em relação a essa integração regional, ou a proposta de integração regional, e eu vejo que várias regiões metropolitanas estão desenvolvendo esses planos, e é algo que eu venho me perguntando, não tenho acompanhado as discussões, mas vocês falando me veio essa questão, já que temos algum tempo, se vocês puderem comentar. Então, bom, o PDUI, né, o Plano de Desenvolvimento Integrado, Urbano Integrado, vem do Estatuto da Metrópole, né, de 2015. Então, assim, é bem mais recente e também, assim como no Estado da Cidade, dá obrigatoriedade para as regiões metropolitanas a atenderem esse dispositivo de elaborar os PDUIs. Bom, o que eu sei a respeito é que, sim, são pouquíssimas as regiões metropolitanas que iniciaram. São muito menos ainda são as que efetivaram. Eu sei que tem a experiência da região metropolitana de Belo Horizonte, que é uma experiência bastante interessante, inclusive de articulação com os municípios, né, com os planos diretores municipais. Sei também, conheço um pouquinho, assim, muito pouco da experiência de São Paulo. Eu estou na Unicamp, então eu não acompanhei, mas sei que a região metropolitana de Campinas está desenvolvendo, mas assim, muito assim, tem o nível de participação, ele é muito mais institucional, quer dizer, ele capilariza muito menos, não é? A não ser quando você tem realmente uma articulação mais capilar com os municípios e pensando arranjos, né, de discussão, de participação mais descentralizados, mas, em geral, eu vejo que tem aí um problema também, né? Quer dizer, ele acaba ficando um instrumento extremamente técnico. E, vamos dizer, dentro daquilo que a gente está discutindo aqui, o municipalismo ele ainda está muito presente, muito forte, quer dizer, é muito difícil. A gente teve, né, em anos recentes, a construção de muitas regiões metropolitanas no Brasil. O estado da Paraíba, por exemplo, ele é inteiro constituído por regiões metropolitanas, o que é, vamos dizer, algo extremamente questionável, né? E, no entanto, vamos dizer, esses instrumentos que estão lá no Estatuto da Metrópole, que precisam ser elaborados, não estão sendo feitos. Então, eu vejo que ainda, assim, em relação a isso, acho que temos muito que caminhar.
E veja, a gente está falando de situações metropolitanas. Veja que né, tem toda a questão do planejamento regional que vai além das áreas metropolitanas. Isso foi deixado de lado, é uma coisa que não falamos mais sobre planejamento regional. E isso é sintomático, por exemplo, até que os cursos de arquitetura não tenham, né? Eu tenho pouquíssimas disciplinas sobre isso. Então, eu acho que isso é uma questão que a gente vai ter que avançar muito ainda. Eu acho que espero que nesse próximo governo a gente consiga ter avanços um pouco mais expressivos em relação a isso. Ótimo, Sidney. Obrigada. Luísa, você quer comentar alguma coisa? Olha, eu acho que isso que o professor Sidney comentou é muito importante, porque, embora seja regional e tenha essa intenção de ser integrado, né, o que tem certa relação com o que a gente está propondo aqui, de certa forma ele vai muito no sentido do que o professor Rodrigo também comentou, é muito voltado somente às metrópoles, e 5.570 municípios, sabe, vai além da metrópole. Então, eu estou bem alinhada com o que o professor Sidney comentou, que existe sim a necessidade de um planejamento regional que vá além desse recorte metropolitano. Embora não seja o olhar principal da nossa pesquisa, de certa forma ele se alinha bem a essa questão. Ótimo, Luísa. A gente teria que debater como que essas regiões metropolitanas são formadas, né? Muito bem. Pessoal, Exatamente. começar por aí, né, Sidney? Muito bem, pessoal. A gente tem uma outra mesa que vai começar às 10. Acho que a gente poderia fazer um intervalo já, a não ser que alguém tenha alguma questão para debater nessa mesa ainda, nessa 8ª sessão aqui do eixo temático. Alguém, se não tiver nenhuma questão, a gente pode encerrar e nos prepararmos para a próxima. Pode ser? Então, é isso aí. Muito obrigada, muito interessante os trabalhos todos, parabéns aos autores, e nós nos encontramos aí. Obrigada, um abraço a todos e todas. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigada, pessoal. Bom dia. Obrigado.